Boa tarde, novamente. Estamos aqui para mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos estudando a obra Amor, Imbatível Amor. Hoje iremos tratar do tema Doenças da Alma, o subitem Síndrome de Pânico. Lembramos que estudos anteriores estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Você pode acessá-los. Esse vídeo também de hoje depois estará disponibilizado no canal. Queremos lembrar que esta obra Amor, Imbatível Amor, que está sendo estudada, ela oferece um material muito rico de estudos que só se consegue aproveitar plenamente através da leitura, da releitura do livro. Aqui nós apenas fazemos uma seleção de algumas passagens do item para comentários, mas recomendamos muito a leitura da obra. A livraria do Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, está com todos os livros da série Psicológicas, com um desconto de 20% sobre o preço da editora. Então, procuremos ler os livros. Vamos para a nossa introdução desse tema, que é um tema dos mais atuais, tratados no livro Amor, Imbatível Amor, à luz da psicologia profunda. Trouxemos aqui uma passagem do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, uma referência à carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Emmanuel nos escreve o seguinte: se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Se aspiras servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil. Vamos fazer algumas observações para preparar o nosso tema dessa tarde. Emmanuel sempre nos convida à reflexão, à meditação. Por isso ele começa dizendo: se caso já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, se já possuis luz espiritual para o discernimento daquilo que é mais importante na tua caminhada encarnatória, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Emmanuel se refere aqui ao fato de que, na medida em que nos sensibilizamos aos posicionamentos, às orientações, ao esclarecimento que a doutrina espírita fornece sobre o Evangelho do Cristo, começa a haver uma modificação de padrões de valores, de objetivos mais importantes na nossa vida, assim como de desejos que nos realizem de uma forma a trazer plenitude, bem-estar, felicidade íntima. E continuando, Emmanuel diz: se aspira a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil. Novamente aqui ele nos chama a uma segunda reflexão. Quando ele coloca se aspira a servir aos outros, ele faz aqui alusão ao principal ensinamento trazido por Jesus, dentre tantos, mas que ficou marcado nos momentos finais de seu trabalho junto aos apóstolos, antes do seu retorno à realidade espiritual da vida. Jesus deu o exemplo, junto aos apóstolos, servindo, cortando pão e depois, na parte assim mais profunda, lavando os pés de cada um dos discípulos. E dizendo a eles que aquele que quisesse ser
maior fosse o servo de todos. É porque, na essência do ensinamento do Cristo, na prática do bem, de forma autêntica, desprendida, aonde a humildade se faz presente, essa consciência de trabalhar o servir do ponto de vista espiritual é fator determinante. Ou nós nos abrimos, refletindo, questionando, como Emmanuel aqui propõe, a entender que, dentre os objetivos das leis divinas, cuja base é a lei do amor, está o serviço. E Emmanuel diz aqui, separando dois ângulos, mas onde um complementa o outro. Se aspira a servir aos outros servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, é porque, do ponto de vista espiritual, servir, ajudar aos outros, é servir e ajudar a nós mesmos. É trabalhar em prol da verdadeira vivência da caridade e que nos promove espiritualmente. E fechando essas observações, Emmanuel diz, não percas tempo na expectativa inútil. Parte para a ação. Há muito a trabalhar na vivência dos valores novos que o Evangelho te oferece. Não percas tempo. Vamos assim para o nosso estudo dessa tarde, Síndrome de Pânico. Durante muito tempo, começa Joana, esse distúrbio foi designado indevidamente como ansiedade, síndrome de despersonalização, psicastenia, hipocondria, depressão atípica, até ser devidamente estudada por Freud. Então Freud, o pai da psicanálise, foi quem estabeleceu as definições mais precisas para aquilo que seria caracterizado como síndrome de pânico ou transtorno de pânico, que também recebe o mesmo enfoque no estudo trazido a nós por Joana no livro Amor, Imbatível Amor. E continua. Na atualidade, apresenta-se com alta incidência, levando grande número de pacientes a aflições inomináveis. Existem fatores que desencadeiam, agravam ou atenuam essa ocorrência e podem ser físicos e psicológicos. A característica da chamado transtorno do pânico tem uma série de evidências a nível fisiológico. Taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da frequência respiratória, sudorese, medo impactante de morte, também sensações de desmaio, formigamento nas mãos, nos pés. Então, esse quadro muitas vezes se estabelece em conjunto. E a pessoa se percebe no medo que não consegue dominar nem controlar. Está aí o quadro do transtorno de pânico, que nós estaremos nessa tarde enfocando dentro do livro Amor, Imbatível Amor e com as orientações a nível de psicologia espírita para alívio e orientação terapêutica desse transtorno. Não se pode mais considerar como responsável pelos distúrbios mentais e psicológicos uma causa unívoca, uma causa única, homogênea, porém uma série de fatores predisponentes, como ambientais, especialmente no de pânico. Então, o surgimento da síndrome do pânico, ela se estabelece em algum período da vida
aonde determinados fatores psicológicos, inclusive atinentes a vidas anteriores, porque quando aqui é falado sobre predisponentes como ambientes, é porque ao estarmos vivenciando em determinado período de nossa vida alguma situação que no passado remoto, em outra encarnação mesmo, houve alguma situação de grave impacto em nossa vida, pode aflorar e desencadear o problema da síndrome de pânico. Prossigamos. Entre os primeiros se destacam os da hereditariedade, que se responsabilizam pela fragilidade psíquica e pela ansiedade de separação. Tais fatores genéticos facultam o desencadear da predisposição biológica para a instalação do distúrbio de pânico. Entendamos aqui que quando se fala de fatores hereditários e fatores genéticos, estamos também aludindo às disposições que o próprio espírito fomentou em existências passadas. E que agora, na presente encarnação, se apresentam como um dos ingredientes para o surgimento da síndrome de pânico. O surto ou crise é de efeitos alarmantes, por transmitir uma sensação de morte, gerando pavor e desespero, que não cedem facilmente. É claro que por trás também há as questões de ordem espiritual, pela presença de espíritos doentes, desequilibrados, e que de algum modo logrou naquele instante, face já a determinados fatores predisponentes para o surgimento, o incremento de ordem espiritual. Nós lembramos aqui, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Há um caso ali, logo nos primeiros capítulos, de tratamento de uma síndrome de pânico de origem especificamente espiritual. Era o caso da namorada de Libório. Libório que houvera desencarnado de forma súbita durante um período de carnaval. E a sua noiva, que tinha uma ligação emocional muito forte com ele, logo após o falecimento dele, atrai magneticamente a sua presença. E o resultado é que o quadro emocional de desequilíbrio, nos momentos que precederam a desencarnação de Libório, assim como a sua chegada no mundo espiritual, em termos de ignorância absoluta e de estado de pânico e de ansiedade dele, eram transmitidas fluidicamente para a noiva, que passou a manifestar as características do transtorno de pânico, levando ela a tentar os recursos de ajuda numa instituição espírita. Nesse caso especificamente, o fator predominante que acionava as crises de pânico foram resolvidas com tratamento espiritual à sua noiva, a noiva do Libório. Mas nem sempre é assim, porque por trás das síndromes de pânico, muitas vezes, tem os fatores genéticos da pessoa que engendra uma situação que ela viveu no passado e que foi uma situação difícil para ela. E na presente encarnação, ao associar-se determinados fatores ambientais, como inclusive a própria idade física em que a pessoa está, surge por uma espécie de ressonância magnética e espiritual a predisposição para o surgimento da síndrome. Podendo ser curada com um cuidadoso tratamento psiquiátrico,
ou psicológico, desde que o paciente se lhe submeta com tranquilidade e sem pressa, que costuma acompanhar alguns processos de recuperação da saúde mental. Então, estabelecida durante um período mais longo, a repetição desses transtornos associa-se um nível de desequilíbrio hormonal que vai exigir os recursos medicamentosos, para os quais um psiquiatra é quem estará autorizado a fazer o diagnóstico e predispor a medicação. Aqui, é claro, nos referimos aos quadros de certa intensidade, aonde a repetição do transtorno já impôs desequilíbrios de ordem hormonal. E aí, às vezes, é necessário tanto o tratamento psiquiátrico, quanto também a ajuda de ordem espiritual. Essa ajuda de ordem espiritual nós iremos ver mais adiante, como é que se torna, de fato, tão importante no êxito do tratamento. Então, é necessário a busca da ajuda psiquiátrica ou psicológica sem pressa de cura rápida para o problema, porque às vezes exige um certo tempo. O distúrbio de pânico encontra-se enraizado no ser, que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos. Vai acontecer com distúrbio de pânico aquilo que também ocorre com outros distúrbios na área psicológica ou psiquiátrica. Determinadas fobias, determinados problemas mais graves de ordem mental, desencadeia-se em certo período da vida aonde a pessoa trouxe as marcas de expurgo de um erro grave do passado para ser agora trabalhado a partir da doença, a partir do transtorno. Então, não poucas vezes, essas causas que estão no passado espiritual da pessoa e que exigem regularização são fomentadores do surgimento do transtorno. Prossigamos. Desconhecidos da justiça humana, voltando aqui ao último slide, o distúrbio do pânico encontra-se enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com a predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade de reparação dos delitos transatos. Desconhecidos da justiça humana esses delitos, jamais da divina e da própria consciência do infrator. Por isso, o portador de distúrbio de pânico não transfere por hereditariedade necessariamente a predisposição aos seus descendentes. É porque essa predisposição, mesmo sendo genética, é dele, do espírito, não é do corpo. Por isso não é transmitido para os filhos. Importante aqui também já irmos enfocando os valores preventivos que nos são fornecidos pela doutrina espírita e pelos estudos de psicologia de Joana de Ângeles. Porque todos nós, invariavelmente, trazemos uma certa carga de desequilíbrios, de vícios, de distúrbios do passado, que poderão ou não surgir na presente encarnação, de uma forma mais forte ou menos forte. Mas como medida cautelatória, o que a doutrina espírita nos fornece a mãos cheias é
trabalhe a sua renovação espiritual profunda. Ao conhecer a doutrina espírita e saber das responsabilidades espirituais que nós trazemos, o esforço de sensibilização ao bem, à caridade, a mudança dos valores que agora terão que ter predominância, o caráter de ordem elevada, é um trabalho preventivo em todas as áreas de distúrbios ou de problemas psíquicos ou mentais. Então que possamos, mesmo aqueles que nunca tiveram o afloramento de distúrbios como o do pânico e outros, há o esforço do trabalho do bem, da percepção da vida em termos de espírito imortal, mas de uma forma onde o conhecimento se traduz em sensibilização e vivência. Porque apoiados a esses valores, nós constituímos terapeuticamente instrumentos para tratar nós mesmos. Porque não há dúvida que, na medida em que a convicção e a certeza de imortalidade da alma, de justiça divina, de reencarnação, vão sendo bem trabalhadas em nós, nós conseguimos discernir perturbações de ordem espiritual, inclusive aquelas que poderiam dar início a uma síndrome do pânico, e corrigi-las através do discernimento espiritual, pela prática da meditação, da reflexão, da prece, de discriminar a situação emocional que queira nos envolver em termos de um distúrbio, sem ter bases reais. Porque, como mais adiante Joana vai nos dizer, ninguém morre de síndrome do pânico. Não desencarna por causa dela. Não obstante o medo intenso ou o pavor de morte que muitas vezes acompanha. Então é preciso, como medidas preventivas e acautelatórias, esse trabalho de despertamento do eu profundo, de nos perceber como espíritos em essência, que temporariamente está usando a vestimenta mais grosseira, que é o corpo orgânico, mas que, à medida em que esse nível de consciência vai sendo mais ampliado e trabalhado, nós conseguimos estabelecer um campo emotivo equilibrado para suprir possibilidades de distúrbios que venham a se apresentar em alguma fase da nossa vida. Porque mesmo aqueles que nunca tiveram problema nenhum de distúrbio do pânico, que normalmente ocorre mais no final da adolescência, início da fase adulta, mas que também pode ocorrer em qualquer época da vida. Que, como vimos, quando se juntam fatores predisponentes externos ambientais a fatores predisponentes lá do nosso passado. E quando olha, surge o transtorno. Mas se estivermos trabalhando ao máximo os valores espirituais na nossa maneira de pensar, sentir e agir, nós já estaremos tendo todo um manancial de forças e de instrumentos para sermos os terapeutas de nós mesmos, inclusive na área do pânico. Indispensável esclarecer que, embora a gravidade da crise, o distúrbio de pânico não leva o paciente à desencarnação, apesar de dar-lhe essa estranha e dolorosa sensação. Nesse caso que nos referimos, do livro Nos Domínios da Mediunidade, a noiva de Libório
ela, quando o Libório se aproximava naquele suplício de ansiedade por não entender o que aconteceu a ele, era transmitida a ela, ela tinha a sensação de morte, causada pela presença espiritual. Mas como já dissemos aqui ao longo do estudo, há diversos fatores que contribuem para o surgimento do transtorno do pânico, mas que para todos eles a terapêutica mais eficaz, mesmo quando tem ajuda medicamentosa, é a ressignificação de valores pessoais e espirituais. É a percepção da vida do ponto de vista da imortalidade que a doutrina espírita nos presenteia. Porque aí nós juntamos os fatores da terapia médica com os fatores da terapia espiritual profunda, do médico maior que é o Cristo. Bom, esse é o último slide desse estudo rápido nosso hoje sobre a síndrome do pânico. Estimulamos muito aqueles que nos acompanham a leitura da obra. Busquem o livro, leiam, estudem o livro, porque vocês irão colher deduções e conclusões que serão muito maiores. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essa mensagem. Uma boa tarde para todos.